Quantas vezes você já parou para repensar a sua vida e se perguntou: será que eu estou no caminho certo? Essas coisas que estão acontecendo comigo hoje, o porquê que estão acontecendo? Se eu continuar da mesma forma, o que vai acontecer? Eu quero falar com você sobre isso hoje no nosso vídeo Uma Vida que Vale a Pena. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Eliezer e estamos começando mais uma Hora do Café. Essas perguntas, elas sempre aparecem na nossa vida, não é verdade? De tempos em tempos a gente acaba parando para pensar e repensar a nossa vida, principalmente nessa época de fim de ano. Eu diria que é inevitável nós não pensarmos em como estão as coisas, fazermos uma análise geral do que está acontecendo conosco, do porquê algumas coisas estão acontecendo. Fazemos então uma análise, uma reciclagem do ano que passou, acabamos projetando projetos para o ano que vai se iniciar e esse tempo acaba nos incentivando, nos influenciando para que a gente então tome algumas decisões. Decisões essas que vão influenciar todo o nosso futuro. Eu diria que isso é muito bom. É muito bom nós pararmos e fazer essa análise. Porque se nós não fizermos isso, a gente vai acabar se tornando refém das situações cotidianas, das coisas que acontecem na nossa vida que acabam fugindo do nosso controle, que nós não temos como prever. E essas surpresas que aparecem no nosso dia a dia são inevitáveis. Afinal de contas, quem tem o controle total da sua vida? Quem pode prever realmente o que vai acontecer? E se o nosso alvo não for bem claro, nós não tivermos um projeto de vida, um plano bem definido, a gente acaba que vai se perdendo pelo caminho. Facilmente podemos nos desviar, nos afastar do propósito da nossa vida. Daqui a pouco, quando você perceber, de repente está vivendo como aquela música que todos nós conhecemos, deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso seria terrível. E como tem aquele meme que diz, né, é raro, mas infelizmente acontece muito. Por isso a Bíblia, ela é o manual do ser humano. Você vai encontrar nela respostas de questões que você não encontra em lugar nenhum. Através dela você vai conseguir compreender questões da vida, questões que acontecem na sua vida, que muitas vezes parecem obra do acaso, mas que na verdade não são. Principalmente quando nós falamos de questões espirituais. Há princípios espirituais que existem e você cumpri-los ou não vai te afetar diretamente, vai te afetar diariamente. Tem um texto da Bíblia que me faz pensar e refletir muito. Esse texto está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 10, que diz que eu quero que compreendam o que é verdadeiramente importante. Esse é um alerta de Paulo para todos nós. E isso é muito sério porque são as coisas verdadeiramente importantes na nossa vida que realmente vão dar sentido à nossa vida. Afinal de contas, quem quer desperdiçar a sua vida? Ninguém. E tem coisas que a gente acaba demorando um pouquinho para nós aprendermos e entendermos como que são as coisas. E isso é normal, porque afinal de contas, quem nasce sabendo das coisas? Quem nasce sabendo de tudo? Quem nasce preparado para viver e encarar o mundo, conhecendo as coisas? A gente nasce imaturo, a gente nasce infantil. O nosso nascimento natural denuncia isso. A gente nasce tão pequeno e vai crescendo, evoluindo, aprendendo as coisas com o passar do tempo. E isso acontece em todas as áreas da nossa vida. No nosso corpo físico, acontece na nossa área emocional, na nossa racionalidade também, e na nossa questão espiritual também funciona dessa forma. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce agora com um drive completo que você simplesmente vai vivê-lo. A gente precisa aprender na caminhada. E tem um texto em Tiago nos ensina que o permanecer na caminhada é o que vai gerar maturidade em nós. Mas então, para você, o que é verdadeiramente importante? E a resposta para essa pergunta está no tempo que você investe nas coisas. Está em quanto tempo você investe em cada área da sua vida.
Quanto tempo você tira para Deus? Quanto tempo você tira para sua família? Quanto tempo você investe no trabalho, no lazer e em todas as questões da sua vida? Aí está a resposta do que é verdadeiramente importante para você. Algo verdadeiramente importante que aconteceu na minha vida foi eu ter conhecido a Deus. Começado uma caminhada com Ele, começado a ler as Escrituras, aprender da Palavra de Deus e pôr em prática. E a prática dessas coisas que fizeram toda a diferença para mim, da minha vida de uma forma geral, no meu convívio com a família, da forma de encarar a vida e todos os âmbitos que a gente vive, seja no trabalho, na escola, o tempo com a família principalmente. Isso faz toda a diferença. Quando nós entregamos a nossa vida ao cuidado de Deus, a Bíblia chama isso de novo nascimento. É como se nós, naturalmente, agora de forma espiritual, nascêssemos novamente, como um bebê. Você acaba então passando a ter uma vida espiritual e agora você tem a possibilidade de crescer espiritualmente, de ter uma vida espiritual possível e acessível para todos nós. Eu gostaria de ter a maturidade que eu tenho hoje há 10 anos atrás. Com certeza muitas decisões e muitas coisas eu teria decidido diferente, eu teria planejado diferente. E com certeza daqui a 10 anos eu vou olhar para trás e vou pensar assim: meu Deus, como eu era imaturo há 10 anos atrás. Mas isso é normal, isso é natural na nossa vida. Como eu falei antes, a gente não nasce pronto. E por isso que nós precisamos permanecer, perseverar, continuar aprendendo com Deus sempre para que isso nos leve à maturidade, a níveis de maturidade cada vez maiores. O segredo é nós não pararmos de caminhar, o segredo é nós persistirmos, continuarmos a caminhada. Tem um outro texto que você encontra em João capítulo 8, versículo 31 e 32, que diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O segredo, que na verdade não é segredo nenhum, para você conhecer a vontade de Deus e ser liberto de tantas prisões que te assolam, de caminhos que inicialmente pareciam bons, mas que ao final eram caminhos de morte, é permanecer, é ir conhecendo a verdade de Deus. Como essa palavra nos fala, se nós permanecermos firmes na palavra de Deus, que é a sua vontade, então nós vamos o conhecendo na caminhada. E o conhecer a Ele que vai trazer essa libertação, vai nos trazer libertação em tantas áreas da nossa vida, em tantas coisas que nós estamos presos. Porque quantas vezes nós nos enganamos, não é verdade? Nos enganamos com nós mesmos, levados por emoções, por aparências, pessoas de repente, mas nem tudo está perdido. Deus tem um caminho incrível e perfeito preparado para você, que vai trazer vida ao seu espírito e que refletirá em todo o teu ser. Independente da vida que você tem levado, nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para recomeçar algo. Nunca é tarde demais para você descobrir qual o propósito de Deus para sua vida. Qual o propósito que Ele tem para você. Tem um texto em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Deus, Ele é Pai, como nós já falamos em alguns outros vídeos, e esse sentimento de Pai, ele é verdadeiro para nós. Afinal de contas, qual o pai que tem planos ruins para os seus filhos? Qual o pai que pensa assim: eu quero que o meu filho se lasque, eu quero que o meu filho se dê mal na vida, eu quero que o meu filho sofra? Ninguém pensa assim. Por isso Deus, da mesma forma, Ele tem uma vontade que realmente é boa. Ele tem uma vontade que realmente é agradável, que é perfeita para que a gente viva. E esse texto ele é tão incrível porque nos garante que sim, é possível e está acessível a todos nós vivermos a perfeita vontade de Deus. Hoje, nos nossos dias, ainda hoje. Quantas vezes você tem buscado em tantos lugares
ou pessoas encontraram o propósito da sua vida, encontraram uma vida que vai valer a pena viver. E de repente ainda não encontrou. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma ótima notícia para você hoje. O texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz que se alguém está em Cristo, nova criatura se tornou, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus te convida a ter uma nova vida com Ele, a ter uma vida que vai valer a pena viver. Viver por coisas que são eternas, que vão muito além de nós mesmos, que vai muito além do que se passa nessa terra. Por isso, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, aprenda com Ele, e você vai ver que coisas extraordinárias vão começar a acontecer na sua vida. Deus tem uma nova vida e um novo tempo para você viver. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas, para que de repente muitas pessoas através desse vídeo também possam começar a viver uma nova vida com Deus, ter uma nova perspectiva da sua vida. Até o próximo vídeo, Deus abençoe a sua família, a sua vida, fique com Deus e até lá.